Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Duas Treta. Tinhas esquecido, não? Tive de fazer um esforço para me lembrar, por acaso, já não se gravava há algum tempo. Já não gravamos para aí desde fevereiro de 2017, não é? Isto na realidade são coisas que já aconteceram, o pessoal não sabe. Nós estamos bem diferentes no presente. Não, e fomos tão engraçado. prescientes ao ponto de ter previsto coisas que só aconteceram agora. Bom, estamos aqui de volta a um episódio para esta semana. Trazemos um episódio que já nos foi muito pedido por muita gente. Provavelmente O mais pedido Sim, de todos. definitivamente. Que é o senhor Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos. Atual. E eterno, estou a brincar. Estou a brincar. Se o deixarem. Spoiler alert. Exatamente. É tal coisa. Um tema muito pedido. Acho que é um tema interessante. Um homem é, Polarizante. para dizer o mínimo, é-lhe pintado um quadro Se calhar em particular. alguns momentos injusto. Uhum. Não que nós tínhamos como objetivo ser o advogado do diabo. Ou o Ministério da Verdade. Ou o que seja, não é? Não, é só dar, como de costume, uma perspectiva diferente sobre coisas. E, bem, visto que a imagem que passa do Trump nos mídias é tão negativa, dar uma coisa diferente vai ter de Contrastar. passar um bocado pelas partes positivas do que ele Exatamente. tem feito, sem esquecer as partes negativas, como é óbvio. Claro. E assim, em alguns momentos pode haver um enviesamento fruto de uma tentativa de mostrar um bocado o lado contrário Os dois daquilo lados. que é passado na televisão, porque a minha experiência e a minha impressão é que aqui em Portugal e um bocadinho no Ocidente em geral é passado uma ideia de que o Trump é o demónio. É um bocado. E ele é simplesmente só uma pessoa que tem umas ideias um bocado diferentes do que se calhar algumas pessoas que controlam, que também estão no poder. E Tem. tem uma forma pouco habitual no mundo da política de se expressar. Exatamente. Vamos pôr É as coisas controverso desse ponto de vista. mais pela forma como diz as coisas do que Provavelmente se pelo calhar que está a pelo dizer. que está a dizer, exatamente. Porque as coisas até não são assim tão descabidas quanto isso. Olha, vou-te dizer uma coisa que ele disse que eu achei interessante. Ele tem-se dado mais valor ao problema, não estou a frasear isto bem, mas tem-se preocupado mais com locker room talk do que com locker room violence, por exemplo. Estás a perceber o que eu quero dizer? É de género, fala-se muito sobre ele falar, se ele ser um bocadinho porco, e fala-se não o suficiente sobre os outros que não são porcos no seu discurso, mas que são porcos nas suas ações. Sim, exato. Sabes? A típica política, isso de se eu falar bonito, ninguém se importa com o que eu faço. Exatamente. E isso é uma das grandes coisas da plataforma de Trump. Exato. O É o Trump politicamente prefere ser ácido a falar e depois fazer o que ele quer fazer e o que tem de fazer do que outra coisa. Mas pronto, isto já estamos aqui a ser muito amiguinhos do Donald Trump, e acho que o mais importante agora é falarmos efetivamente sobre quem é Donald Trump. Quem é o homem? O mito, e o que é que ele está aqui a fazer, o que é que ele vai fazer e o que é que se pode esperar. Ou não dele. Imprevisível, como sempre. Por isso vamos lá. Vamos lá ao episódio, pessoal. Pessoal, Donald Trump, conhecido por toda a gente, acho eu, arrisco-me a dizer, conhecido por toda a gente. Vamos dizer que não passa muito despercebido o homem. Não é propriamente ele uma faz, pessoa. Ele faz por isso. Exatamente. Ok. Donald J. Trump, Donald John Trump, nascido em 1946, 72 anos, a caminho dos 73, nascido na cidade de Nova York, filho de Fred Trump, uma referência do desenvolvimento imobiliário em Nova York, e Mary Trump, escocesa, não é? Acho que é escocesa. Os dois pais dele são imigrantes. Sim, o pai era tipo alemão, o avô, mas nenhum deles era Trump, é daí que vem o nome Trump, lá está. Trump-se que não sei. Agora assim de género. Mas são os dois imigrantes. Ok, pronto. 3 casamentos, mais recente Melania, Marla também, esposa do meio, anterior. E Ivana, a primeira, de onde tem 3 filhos, Eric, Ivanka e Donald Jr. Da Marla teve a filha Tiffany, e da Melania o Barron, o filho mais novo. Mais pequenino. Exatamente. Pequenino, ou seja, o gajo está quase nos 2 metros. Não estou a gozar. Pronto, sai ao pai. Continuando. E pronto, agora falando um bocadinho de quem é Donald Trump pré-presidência. Ok.
a maioria das pessoas hoje em dia conhece Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, mas se calhar muitos não sabem de onde é que vem Donald Trump e quem é Donald Trump pré-presidência. Donald Trump é um mogul do imobiliário nova-iorquino. Um animal, basicamente. Um bilionário, uma pessoa com um percurso considerável nos negócios americanos, no imobiliário de Nova York. Uma pessoa que começou então no ramo imobiliário e depois enverdou também pelos reality shows, neste caso The Apprentice, o mais conhecido. E uma série de negócios. Exatamente. Criou uma marca tanto no imobiliário, por exemplo, as Trump Towers, essas coisas assim no género, e até em vários tipos de empreendimentos, produtos, linhas de branding. Exatamente. Casinos, essas coisas. universidade. Ele fez uma universidade, sim, eu Trump. sei. A Trump University, exatamente, que é de tipo seminários Não deu assim, grande de reality resultado. show. Exatamente. Desculpa, não é reality shows, de imobiliário e afins. Ok. E vários tipos de produtos, linhas de produtos, perfumes, coisas assim, né? Ok. E também fez aparências em alguns filmes. Por exemplo, mais notoriamente no Sozinho em Casa. Toda a gente se lembra daquela cena em que quando o miúdo entra no Natal. Lá no hotel está de simboé de perdido e pede as direções a um homem aleatório, é o Donald Trump. O Donaldo, o dono do sítio onde estava a passar o filme, que era a Trump Tower, exatamente. Essa cena é gravada lá. Exatamente. E pronto, o que é que acontece? Como é que começa a carreira de Donald Trump? Começa no imobiliário, como eu já disse, pai 5 vezes, em 1976, quando ele compra e renova uma grande propriedade em Manhattan, num hotel que estava a cair aos pedaços, essencialmente. Essa renovação deu asa ao Grand Hyatt Hotel, que é uma grande cadeia de hotéis americana, com sede em Chicago. Foi aí que começou essa cadeia? Não. Ok, já existia. Foi a carreira dele começa com o Grand Hyatt, com a renovação que depois foi comprado para ser um Grand Hyatt Hotel. Ok. Durante os anos 80 foi um ator importante, não um ator de atuação no grande ecrã, no pequeno ecrã, mas um ator, um player importante no processo de desenvolvimento do imobiliário em Nova York, criando, por exemplo, a Trump Tower, entre outros edifícios vários, hotéis, coisas assim do género. E depois também abrindo casinos em Atlantic City e em New Jersey. No estado de New Jersey, que é o estado acima de Nova York. Em 87 é lançado o Art of the Deal. Ok. A arte do negócio. Acho que sim, em português. Vamos traduzir para... Acho que sim, acho que... Okay. Arte do Acordo, mas será para traduzir para português Arte do Acordo? Um livro muito aclamado na área. Sim, torna-se um best-seller. Quase a bíblia dos negócios. Exatamente. Pronto, atingimos a década de 90 e em 1990, Trump, as coisas não estavam a correr assim tão bem, Trump defronta $1 bilhão em dívidas. O que é que acaba por acontecer? Donald Trump chega a acordo com os bancos para evitar declarar falência. Chegou a abrir algumas bancarrotas em alguns negócios? Sim. Alguns dos negócios dele foram à falência. Durante os anos 90. Em 96, ele acaba por comprar os direitos de 3 concursos de beleza. O Miss Universo, o Miss Estados Unidos. Beauty Pageants. Exatamente. E o Miss Teen USA, Miss Adolescente Estados Unidos, uma coisa assim de género. Em 99, pondera candidatar-se a presidente. Ok. Ou seja, a primeira vez que se começa a falar mais de Donald Trump na política. De uma forma a sério. Apesar dele, durante os anos, ter ido apoiando candidatos. E ele toda a sua vida, pronto, como um homem de negócios que era, como sempre, como muito patriota que sempre foi. Porque é verdade. A plataforma dele é profundamente nacionalista. Por isso. Exatamente. E ao longo da vida toda dele, ele sempre demonstrou que tinha interesse nas áreas. Aliás, há uma entrevista bastante conhecida dele quando ele ainda era mais novo, ainda tinha 30 e poucos anos. Acho que já vi. Portanto, antes da idade mínima para ser presidente dos Estados Unidos, caso não saibam, para ser presidente dos Estados Unidos é preciso que se tenha pelo menos 35 anos. Razão pela qual o Ben Shapiro ainda nunca se candidatou. Ok. You heard it here first, ladies and gentlemen. Ben Shapiro 2030. É muito possível que ele... se calhar não está bem também no negócio de mediático. Ele agora tem o Daily Wire. Yep. Exatamente. Editor-in-Chief. Exatamente. Antes disso esteve no Nós somos tão alt-right. Um bocado facho mesmo. E o que acontece? E ele nessa entrevista que ele tem com a Oprah lhe pergunta, ele ainda tinha 30 e poucos. Sim, já vi isso. Lhe pergunta se, aí muita conversa de tu um dia quereres concorrer para a presidência. O que é que tu achas? Alguma vez o farias?
E ele disse, provavelmente não. Eu gosto mesmo do que estou a fazer. Gosto mesmo muito. E eu disse-lhe, também ser presidente não paga tão bem, né? Mas sim, ele já é cortejado para a presidência já há algum tempo. Considerado por muitos, muito provavelmente, o presidente mais rico da história dos Estados Unidos. Acho que sim. Sim. Acho que é capaz de ser de bem longe. Sim. É assim, no mínimo está no top 3, isso é certinho. Mas considerado por muitos o provável presidente mais rico da história dos Estados Unidos. Ok. Em 2000 abandona essa possibilidade. De se concorrer para a presidência nesse ano. Okay. E durante a década de 2000... Ficámos com o Bush por causa disso. Eles ficaram bem. Mas sim. Durante a década de 2000 teve vários negócios que entram em falência e nasce também o The Apprentice em 2004. Que era um reality show muito conhecido. O conhecido You're Fired. You're Fired. Um reality show sobre... Exatamente. Que portava bem lá nos negócios dele. Por acaso nunca foi coisa que nunca vi muito bem. Depois o Arnold Schwarzenegger pegou nisso. Radical, acho eu. A sério? Acho eu. É assim, hoje em dia ainda dá, acho eu. Mas é já uma coisa. Já com o Arnold Schwarzenegger. Ainda é o Arnold? Acho que sim. E mais malta. Desconfio. Não tenho a certeza. Ok, não vais precisar. Não costumas ver assiduamente. Não sou pessoa que vê muita televisão. Ok. Pronto, The Apprentice, que era um reality show sobre empreendedorismo, onde basicamente os candidatos competiam pela aprovação de Donald Trump. Em 2011, o Donald Trump questiona a nacionalidade do Obama. A dizer que não é americano. Que não foi o primeiro a fazê-lo, não é? Aliás, reza essa lenda que ele é keniano, não é? É essa a grande questão. Diz que sim. Supostamente a questão surge por causa do certificado de nascimento do Obama. Ok. Pois ele é do Havaí, não é? O Obama. Exato. Mas acho que é a avó dele que é keniana e acho que é daí bem a confusão toda, não é? É sim, a história é estranha, até porque este rumor do Barack Obama não ser americano não foi começado pelo Donald Trump. Pois, exato. Isto foi, na altura, quem primeiro trouxe este rumor para a esfera pública foi Hillary Clinton. E Hillary Clinton... Em 2007, 2008, na altura das eleições. Na altura, quando foi no ciclo eleitoral em que Obama ganhou pela primeira vez, Hillary Clinton estava a competir contra Barack Obama nas primárias do Partido Democrata. Já lá vão mais de 10 anos. É verdade, em 2007. Foi Hillary Clinton que... Hillary Clinton também queria ser presidente já nessa altura. Sim. Aliás, já desde que o marido deixou de ser presidente, que ela queria ser presidente. Sim. E foi ela até que trouxe essa questão ao de cima para tentar marcar pontos. Entretanto, por alguma razão foi abafada. Donald Trump assumiu-a como causa e durante anos e anos a fio matutou que tinha um keniano na Casa Branca. e opá, pronto, entretanto a pergunta desapareceu do mapa, nunca mais... Ninguém se chateou muito com isso. Sim, pronto. Também... Uma pérola interessante. E pronto, em 2015 ele anuncia que se vai candidatar à presidência dos Estados Unidos na Trump Tower. Exatamente. Não sei porque é que é relevante eu dizer que é na Trump Tower, mas é. Pronto, tinha de ser. Foi uma escolha. Na cidade dele, na casa dele. Mostra um bocado o tipo de pessoa que ele é. Exatamente. Eu não vou aqui para nenhum fórum público, é no meu edifício. Na minha zona de conforto. É engraçado, demonstra muito o tipo de pessoa que ele é. Mas, ok. Ok, e pronto, e foi o Donald Trump, o homem dos negócios. Donald Trump, o homem que entrou na política, decidiu entrar, derrompante. Exatamente. E até aí, as intenções dele ainda não eram muito conhecidas. Ainda não se sabia muito a plataforma dele, não se sabia muito dos valores dele, etc. Obviamente que ele seria uma pessoa que advoga o mercado livre, como é óbvio, como homem de negócios. Ele logo à partida já se conhecia, porque tal coisa, ele sempre foi um homem muito dentro da esfera pública, no sentido em que ele sempre foi uma celebridade, ele era um playboy. Sim. Americano, o autêntico. Ele era um menino riquinho. Já não lembro quem, não foi o Obama que disse que o Donald Trump era a personificação do American Dream? Exatamente. Aliás, eu tenho aqui aberto exatamente E não esquecer que Hillary Clinton e Donald Trump sempre se deram bem, de certa forma. Foi uma coisa que o Trump se fartou de repetir ao longo de toda a campanha. Foi que ele sempre se deu muito bem com a classe política toda. Pois. Até ter decidido tornar-se ele político. Aí virá-se tudo contra ele. Vai-se lá saber porquê. E ele fartou-se de mandar os bitites de... aliás, havia um debate
das primárias republicanas na altura, em que o Trump começa a vir-se para eles todos e o que é que vocês querem? Eu andei-te a ti a dar dinheiro quando estavas na política, andei-te a ti também, e a ti também, andou assim a desfeitá-los todos. Era uma coisa, aliás, essa era muita parte. Tu és um inútil, tu és um inútil, tu és um inútil. Se não fosse eu dar-vos dinheiro, vocês não tinham dinheiro para ser políticos, por isso calou. Eu devia de mandar em vocês. Exato, e sempre foi um bocado aquilo que atraiu o pessoal ao Trump. Eu acho que é mesmo o comportamento dele ser tão tipo larger than life. Ele é uma persona gigantesca. É completamente, é a persona. Aliás, ele veio fazer da política um reality show. Basicamente. Ele conseguiu pegar as coisas. Ele veio mostrar, eu acho que ele acima de tudo veio mostrar a palhaçada gigantesca que a política é. Que um homem que mudou um bocado o jogo, essa é a parte interessante. Ele virou o jogo político do avesso. Isso é uma coisa que ninguém lhe pode tirar. Isso é inquestionável, absolutamente. Olha, é como diz eu não me lembro agora do nome da pessoa, mas lembro do nome da personagem. Okay. Que é um comediante inglês que tem um alter ego, digamos, que se chama Jonathan Pie. Na altura fez um vídeo muito interessante. Eu sei quem é. Exatamente. E na altura fez um vídeo muito interessante sobre... Por acaso eu gosto do conceito dos vídeos dele. É espetacular. A reclamar com um gajo que está atrás da câmera. Exatamente. Que não fala que somos nós, basicamente, de certa forma. E ele fez um vídeo enorme de rant. O vídeo é fenomenal. Porque sobre a Hillary Clinton. E uma das coisas que ele diz imenso é, não foi tanto o Trump que ganhou, foi Hillary Clinton que perdeu, porque é do género, porque é que vocês lançaram um candidato tão mau? A Hillary Clinton não perdeu por ser mulher. Antes de mais, eu quero só frisar aqui uma coisa é que assim, isto faz todo sentido depois de um episódio de feminismo. E isto eu quero que fique aqui bem claro. E é assim, quem não concordar comigo, que venha debater comigo, que eu tenho os factos do meu lado. A Hillary Clinton não perdeu por ser mulher. Ela perdeu por ser uma má candidata. Péssima. Horrível. Aliás, ela podia ser um homem, perdia a mesma. A Hillary Clinton já tinha perdido em 2007, 2008 contra o Obama, porque ninguém gostava dela. Exato, toda a gente sabe. Ela foi contra um preto, então deveria de ganhar, que ela é branca. Não é porque é assim de acordo com o racismo que é o privilégio todo e tudo exatamente, mais. Diz que há aqui uma coisa. Então como é que um preto ganha uma branca? Mas ela é mulher. Entramos aqui num problema de género. Mas é preto, é branca, é mulher. A Hillary Clinton, mesmo uma candidata. A Hillary Clinton era só uma candidata péssima, com quem o público não conseguia criar ligação absolutamente nenhuma. Ela parece robótica, ela não tem emoção, ela é psicopata, toda a gente sabia, corrupta, gigantesca, da história americana, mas já no Bill Clinton da altura se falava, muita gente sabe, já da altura deles serem governadores de Arkansas, do estado de Arkansas. Eu digo uma coisa, isto é mera especulação minha, mas eu acho que uma das razões pelo qual os americanos não gostam da Hillary Clinton ou não a consideram apropriada para presidente, uma das razões é por ela ter perdoado o Bill Clinton em relação ao escândalo que aconteceu. E não só ter a ver perdoado. como uma pessoa forte. Exato. E não só o ter perdoado. Primeiro é aquilo ter acontecido. Sim. Eu imagino o que é que ela ter sido para o público americano na altura. Há uma coisa que nunca se fala muito e é em relação à imagem pública que se tem dos Clintons. Não, dos políticos no geral. A ideia de as pessoas querem políticos fortes. Uhum. E ela demonstrou não ser com isso. De género, se acontece isto, por exemplo, o Obama nisso deu-lhe 15-0. De género, a família Obama, em termos de. Eu não gosto muito dos Obama, sinceramente, mas em termos de coisa, eles são tipo a família real americana. Pronto, isto também será, sim, de certa forma. Tipo, o demeanor todo e a história toda. A família real americana é Kanye e Kim Kardashian. É verdade. Agora a falar a sério, em termos políticos, sim. São vistos como aquilo que uma família deve ser. Eu também, pronto. Nisso eu respeito. A Michelle Obama sempre mostrou uma grande postura em relação à vida pública do Barack. Aquele meu amigo Barack. O gajo. Filhas dele também são vistas como... Se bem que eu gostaria de deixar aqui uma ressalva de que o Obama... eu não estou a dizer que eu gosto do Obama. Mas o Obama gozou de uma... leeway enorme. De imensas abébias. Como assim? De quem? No geral, de tudo. Ok, então tudo sim. Tudo o que o Obama faz é bom, basicamente. Ele não foi levado ao colo, mas foi quase levado ao colo pelos mídia americanos.
Foi um bocado. Ele, Eu acho que foi ele imenso. não tinha como fazer uma coisa má. Era isso, sempre tudo pintado de forma boa nos mídias. Parece que se reescreveu um bococado o passado, mas isto pronto parece um ataque ao Barack Obama. É um bocadinho, mas é mais aliás, é mais aos Sim. mídia. É Não mais é aos uma mídia. questão, não é uma questão de atacar ou não atacar. Em todos os presidentes têm momentos bons e menos bons. Tu, por exemplo, tu tens logo a questão à partida do Prémio Nobel. Foi só ridículo. Sim, não percebo. Antes Mas acho que houve uma lavagem gigantesca em relação a tudo aquilo que o Obama fazia. E acima de tudo, onde eu vejo isso a ser verdade, é, por exemplo, é assim, é uma das, mas por exemplo, em relação à imigração ilegal. Fala-se imenso que o Trump é um demónio por causa das suas posições em relação à imigração ilegal, e na realidade o Obama deportou números enormes. Eu tenho aqui e todos os presidentes americanos, aliás, todos os políticos no geral, excetuando aqueles que são de extrema esquerda quase, obviamente que extrema esquerda não estou a falar de comunistas puros e duros, mas o pessoal mais de esquerda nos Estados Unidos, no geral são todos que têm plataformas anti-imigração ilegal. A esquerda? Não. A grande parte dos políticos americanos. Anti-imigração ilegal. Anti-imigração ilegal. Sim. Percebes? Sim. Tirando o pessoal de esquerda que é o que é suposto ser. É o normal, não é? Isso não é exatamente. Não, é por uma questão de soberania. Obviamente. Pronto. Porque é necessário manter a estrutura a funcionar. Se um país não controla quem dá a sua cidadania, não controla ninguém. E se deixa entrar no seu território, toda a gente quer entrar, então por que não combatentes inimigos, por exemplo? Sim, não é como tu disseste, é uma questão de soberania. É uma questão de soberania nacional. Se tu não controlas as tuas fronteiras, tu não controlas o teu país, ponto. Acabou. Há uma razão pelo qual o mundo está dividido e estruturado da em forma nações que está. Estados. Tem a ver com aquilo, a proximidade geográfica e essas coisas todas acabam por moldar as pessoas e a moldar as pessoas. E há elos em comum e acho que fazem com que as sociedades funcionem e as sociedades se configurem de formas diferentes. Eu acho que este é um dos problemas com a questão da imigração ilegal. É que a questão foi altamente deturpada nos mídias, principalmente por causa dos mídias. Porque se tu fores a falar com as pessoas, eu acho que tu não encontras uma pessoa normal, que encontres no dia a dia, que seja contra a imigração ilegal. Que seja contra? Não encontras que seja a favor da imigração legal, aliás, desculpa. Que seja a favor da imigração legal. Aqui na Europa tens muita gente. Porque não faz a favor da imigração ilegal? Sim. Qual delas? Se estiveres a falar da crise dos refugiados é uma coisa diferente. É um bocado isso que eu me estou a referir. Pois, mas a crise dos refugiados goza de um eu já levei nas orelhas por causa disso. Não é imigração ilegal, é um estatuto diferente. Mas é que a questão é mesmo, seria se o estatuto está a ser bem concedido ou não? Sim, isso é outra coisa. Lá está, é outra discussão. É uma outra conversa. No que toca nos Estados Unidos, em termos da imigração ilegal, é uma questão diferente. Porque ao longo da história, todos os presidentes dos Estados Unidos têm que tentar combater com a imigração ilegal. Por alguma razão, só o Trump é que está a levar nas orelhas por causa disso. A questão da imigração ilegal é aqui que tu vês. Isto depois toca em muitas coisas. Uma das questões em que este episódio vai ter de tocar, como é óbvio, é na questão dos mídia, do estado dos mídia americanos. Definitivamente. E esta questão da imigração ilegal acho que passa muito por aí na forma como a imigração ilegal americana foi pintada pelos mídia, apenas desde que Donald Trump começou a falar sobre ela. Sim. Só. Por exemplo, a questão das jaulas. Exatamente. E dos detention camps. Essa é uma situação. É uma coisa que vem do tempo do Obama. Exato. Na altura falou-se que tal um alto escândalo, saíram fotos dos campos de detenção dos imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Eram fotos de 2014. Mas fez-se grande alarido sobre as fotos. Mas não se falou sobre depois não se fez um grande alarido. A partir do momento em que se descobre, estás a perceber? É assim que funciona muita coisa. É de género. O alarido que foi feito chega. E já se meteu isto na cabeça das pessoas. O objetivo não é reportar a verdade, é sujar o nome. Exatamente. No momento em que o nome está sujo, lavas as mãos, vais embora, passas para outra coisa. Isto é um dos grandes problemas, não haver consequências ao jornalismo, à desinformação. É um grande problema. É verdade. Assim, eu percebo porque é que é um dilema gigantesco, porque assim, porque corres o risco também de estar a infringir-me efetivamente na liberdade de expressão das pessoas. Quem sabe? Não é, só que é tal coisa, tem de existir algum mecanismo de responsabilização. Tens de conseguir encontrar para este tipo de coisas um check and balance como tu tens, por exemplo, na política americana. Na estrutura dos poderes. A política americana nesse aspecto está super bem desenhada. Só que isso não se traduz depois para a intervenção do corporativismo
no resto do mundo da política, nomeadamente na questão mediática. Porque o grande problema da questão mediática, na minha opinião, é que aquilo é um monopólio gigantesco. Não é um monopólio, é um oligopólio. Ok. Que é o grande problema. Sim. Que é, Inner party. são basicamente as... uma pessoa pensa que temos muita diversidade de opinião, muitas revistas, muitos jornais, muitos canais, muito tudo lá fora. É tudo extremamente bipolar. No que toca aos Estados Unidos, e a questão não é só a bipolaridade das coisas. Primeiro, ou é tudo muito de um lado ou é tudo muito do outro. Sim. E os próprios canais têm uma cor partidária já, quase admitida. Mas isso também acontece no tempo dos jornais, também, sempre. E é normal. Agora, o que eu não sei se muita gente se apercebe é que apesar de vermos muitas revistas e jornais e canais e tudo mais, todos os canais mediáticos, por assim dizer, de jornais, toda a produção mediática que existe nos Estados Unidos, 90% dela pertence a 6 empresas. 6. Ok. Ou seja, existem 6 empresas que são ridiculamente grandes, gigantescas, são uns conglomerados enormes, que controlam 90% do conteúdo mediático que os americanos veem. Assim, antes de dizerem que isto se calhar é um episódio sobre os mídias e não sobre o Trump, é necessário fazer este contraponto. É necessário estabelecer isto, porque basicamente para perceber o fenómeno Trump. Não e, aliás, a pessoa, mas eu vou-vos dizer já quais é que são, se pesquisarem no Google vão encontrar isto logo. Vou-vos dizer já quais é que são as empresas que controlam aqui os mídias. São a GE, dona da Comcast, NBC, Universal e a Focus. News Corp, que é a dona da Fox, do Wall Street e do Wall Street Journal e do New York Post. Não é o do Ted Turner, ou como é que se chama isso? Não tem mais. É CTBS. Eles têm muitas, só têm aqui algumas. É um resumozinho, um infograma, vá. Não é Comcast, também não é a dona da CBS. Não, a Comcast é da GE. Okay. A CBS não está para aqui, mas há de aparecer alguns. Mas a CBS também é grande cena, também é grande. Depois tens a Disney com a ABC, a ESPN, a Miramax. Tens a Time Warner com a CNN, a HBO e a Time. A CBS é uma outra empresa que tem a Showtime, a NFL, o Jeopardy, 60 Minutes, enfim. São um conjunto de empresas. É ilusão de opção. É ilusão de opção. Exatamente, e esse é o grande problema da desinformação. É que tu tens... São tantos nomes que te aparecem à frente que tu ficas, ok, tem um nome diferente do outro, então é porque é diferente e tem uma opinião diferente. Não. Provavelmente os diretores de informação e assim, é tudo trickle down. Sabes uma coisa que eu te vou dizer? E isto vale pelo que vale. Se um programa tiver qualquer coisa antes do nome, imagina, um programa com o nome da pessoa, e se antes, isto é americano, se tiver antes, tipo, late night ou qualquer coisa assim do género, as probabilidades de ser uma pessoa mais de esquerda são tipo 90 e tal %. Ridículo. Aliás, olha, isso leva a uma notícia interessante que vai ser tocada depois, quando fizermos, fica já aqui. Havemos de fazer um episódio sobre a questão mediática. Sim, claro. E esse aí se calhar vai ser um dos episódios mais longos. Exatamente, porque há muita coisa para falar mesmo. E há aqui uma questão que saiu há umas semanas para cá. Toca-nos a nós também um bocado. Exato, porque... Pelas razões óbvias. Exato, e porque nós dependemos desta desinformação para poder dar a nossa perspectiva também. Temos papel. Por isso nós queremos que esta malta continue a fazer estas coisas. Mas saiu há umas semanas para cá uma notícia muito interessante de uma entrevista que uma senhora, Lara Logan, foi dar. Trabalhava para a 60 Minutes, que nós aqui também temos, 60 minutos. Tínhamos na SIC Notícias, acho que era para aí uma coisa. Exatamente, tínhamos. E pronto, ela trabalhou para a CBS, como estavas a falar. Ok. E veio recentemente dar uma entrevista em que ela fala de que, e esta mulher já está a ser perseguida pelos mídias também, em que ela fala de que 85% dos jornalistas americanos são democratas registados. Acredito bem. Ou seja, pertencem a um partido, assumidamente, pagam cotas, não sei se existe ou não. Não sei como é que funciona. Efetivamente pertencem a um partido. 85% da classe jornalística pertence ao mesmo partido. Isto é um potencial de enviesamento gigantesco mesmo ridículo. Que um ou outro não seja enviesado. Exatamente. As probabilidades ditam que há uma probabilidade muito mais alta das pessoas. A partir do momento em que tu estás a escrever as notícias, tu tens um viés próprio. E esta é a parte ridícula. A esquerda diz imenso. O que eu me farto de dizer aqui mesmo. Eu tenho o meu viés. Eu faço os possíveis por não o manifestar e por tentar ser o mais neutro possível. Mas tenho perfeita noção que isso é completamente impossível. Completamente impossível. Agora,
estas pessoas gostam O de problema passar a imagem de que eles são o absoluto neutro. Pois, e há Quando, um na problema. verdade, estão muito enviesados. E há um problema aqui, que é, se fosse 50-50, o que tu podias dizer é que, independentemente do enviesamento, havia uma luta justa, entre aspas. Ok. Estás a ver? Entre as posições de mídia. E tu tinhas uma comparação óbvia entre esquerda e direita no que toca às posições dos pasquins. Acho que o pessoal anda a usar bem esse termo hoje em dia. O pasquinho. Mais Pasquinho crioulo, é tipo... boy. Não, é tuga mesmo. Pasquinho é tipo jornal, acho eu. Agora estou na dúvida, não importa. Jornal? Okay. Sim, pasquinho. Não é um jornal em específico, é tipo pasquinho, é tipo... é tipo um jornal. Acho que é um nome... exatamente, é um nome derogativo. Mas pronto, isto para dizer o quê? Que... para dizer que não há essa luta justa que promove a verdade. Não existe competição. Não existe um mercado para a competição dos mídias, basicamente. Exatamente. Pondo as coisas desta forma. Exatamente. O mercado é todo muito enviesado para um lado. E isso denota-se depois quando tu reparas que cerca de 90% das notícias que são escritas sobre o Donald Trump são negativas. São ataques. Aliás, coisa engraçada para quem usa o Reddit, deem um saltinho à subreddit Politics. Um dia desse ainda fazemos um subreddit 213. O DDT. Não, deem um saltinho à subreddit de Politics, se quiserem, para verem o tipo de enviesamento que é. Sim, é muito mais de esquerda. É extremamente de esquerda. Vocês não encontram lá um único artigo a dizer sim senhor, o Trump fez uma coisa bem. Nunca só vai da ser. Donald. Exato. E depois isso é um sentimento que é muito ecoado pelos mídia. E é assim... Ele não pode ser assim tão mau. É um echo chamber. Aliás, voltando à questão inicial do início desta segunda parte, que era a questão da imigração. Todos os presidentes, desde para aí... Para aí ou mais. Desde para aí o JFK, sim. que dizem, amigos, temos de controlar esta imigração ilegal, isto está a começar a ficar ridículo. Eu imagino que não se saiba muito, aqui pelo menos. Os Estados Unidos não se sabe ao certo, é um bocado impossível de saber quantas imigrantes ilegais é que eles têm lá perdidos no meio. Milhões. Sabe-se que é milhões, agora quantos milhões? Provavelmente deve ultrapassar as dezenas de milhões, tipo, mais de uma dezena de milhões. As estimativas mais conservadoras 30? apontam para os 12 milhões. Ok. Isso é mais gente do que Portugal inteiro. É assim, o pessoal não tem noção. 12 milhões de imigrantes ilegais que mais imigrantes recebe por ano. E antes que venham... Sim, sem dúvida. De longe. Sim, de muito longe. E antes que comecem com essa conversa, não. Os imigrantes ilegais não contribuem de forma positiva para a economia de um país. São muito mais um servidor. Os imigrantes ilegais pagam poucos impostos. Não, assim, são pagos por baixo da mesa. Antigamente eram uma força muito... O problema é a configuração do país. Eu estou a dizer em termos do próprio país em si estar a lucrar com isso. Porque imagina, um imigrante legal está a pagar impostos. Os imigrantes ilegais fogem a todo. Isto podem procurar quando quiser na net. Há imensa informação. É um mito que são uma economia paralela. Basicamente. Basicamente isso. E são um servidor, tornam-se um servidor à economia. E contribuem imenso para, por exemplo, para o baixar dos salários das pessoas que... Não, o que é interessante é que, por exemplo, as pessoas mais prejudicadas com a imigração ilegal são as pessoas mais pobres. Sim, sem dúvida. Quando se diz aquilo do they're stealing our jobs, eles estão-nos a roubar os empregos, é verdade pelo simples facto de que tu podes pagar menos a uma pessoa que está numa condição mais precária. Nem é só uma questão de tu poderes pagar menos. É muito simples. E podes explorar porque a pessoa tem menos. Porque a pessoa não tem direitos. A pessoa não está legalizada onde está. Não tem direitos. Não pode ir ao tribunal e dizer: olha, estou a ser explorado. Não pode. Quando há uma defesa da imigração legal, uma das coisas cruciais na imigração legal é a defesa dos direitos do ser humano. Porque tu não tens a possibilidade de defender os direitos de uma pessoa que não tem direitos. É assim, se deves passar para a liberalização total da imigração, não vai dar problemas, a estrutura vai cair. É o que eu digo sempre. Imagina que agora Portugal, que tem as estruturas preparadas, que foram desenvolvendo de forma orgânica e natural, e que tenham as estruturas mais ou menos preparadas para, sei lá, entre 8 a 12, 13, 14 milhões de pessoas. Imagina que agora do nada Portugal tinha um fluxo de entrada de pessoas de 3 milhões ao ano.
por exemplo, quebrava completamente o país. O país ia... Partia-se ao meio. Não temos infraestrutura para fazer nada. Não tens estado de providência para isso. Não tens habitação, não tens escolas, não tens hospitais, não tens nada. Não tens rigorosamente nada. As pessoas esquecem-se que as pessoas não vivem... Imagina, nós vivemos numa sociedade não é só programada. entrar e estar bem. Exato. E o Estado que se safe. Não é assim. Não funciona assim. E o que eu te estava a dizer, a população ilegal nos Estados Unidos, as estimativas mais conservadoras apontam para os 12 milhões. Umas estimativas normais apontam para à volta dos 20 e alguns milhões. É o que eu imaginava. Aliás, o Trump tweetou relativamente recentemente que podem chegar aos quase 25 milhões de imigrantes ilegais. E as estimativas mais alargadas apontam para os 40 milhões. Também que eu duvido que seja assim tanto. Mas os Estados Unidos têm 320 e qualquer coisa milhões de pessoas. Se tiverem 20 milhões de pessoas, isso já é quase 10%. É quase 10%. É quase 10% da população. É imenso. Não, é parvo. É só parvo. Aliás, o que eu te posso dizer é, se isto fosse noutro país da Terra, o país já tinha colapsado. Pois já. Os Estados Unidos têm é um país com... tem estruturas muito fortes. Tem. Nós falámos mal do Os Estados Unidos têm provavelmente a democracia mais evoluída do mundo. A verdade é essa. A verdade é essa. Comparativamente. Sim. Em termos relativos. Agora é assim, tivemos aqui a falar de uma coisa, tivemos a falar um bocadinho disto até agora, e eu queria passar por uma parte que também é crucial falar, que isto aqui foram coisas importantes de se falar, mas acho que isto também é crucial para as pessoas perceberem, porque acho que há muito pessoal que ouve falar de Trump, etc, e não percebe o contexto. Acho que não percebem o que é que aconteceu, e eu muito rapidamente vou entrar por aqui, depois tu rematas também um bocadinho. Pronto, eu queria falar um bocado das eleições americanas de 2016, porque é importante. Eu na altura era menos versado do que sou agora em relação a debate e afins. E faço aqui uma... chegue-se. Aqui uma... Não sei como dizer, mas não importa. Aqui uma declaração pública que acho que é mesmo... Isto está a ser complicado. Está mesmo muito complicado. Não, mas há 3 anos atrás, quando foi isto, a minha posição não estava tão bem definida como era, e sinto que não consegui argumentar nem estabelecer as minhas posições quando debater contra as pessoas. Por isso aproveito agora para refazer os meus erros transados. E convidar quem quer que seja que tenha a coragem de se meter à frente deste menino. Não sou assim tão mau. Não tenho coragem. O que eu quero dizer é, pronto, vamos falar aqui um bocadinho sobre as eleições, rapidamente. 2016? Sim. Houve primárias, como há sempre, primárias republicanas e primárias democratas. Primárias democratas puseram principalmente Clinton e Bernie Sanders. Não, foi isso. Foi só isso? O resto foi Clinton ganhou, houve grande problema, grande discussão na internetosfera e houve uma controvérsia gigantesca porque o que consta é que o Bernie Sanders ganhou e de alguma forma lhe foi roubada a candidatura. O Bernie Sanders ganhou em termos de votos das pessoas. As pessoas preferiam o Bernie Sanders à Clinton. Ninguém gostava da Clinton, era ridículo. E o que acontece é que depois eles têm um mecanismo através dos delegados do partido. É um bocado como o resto da votação do colégio eleitoral. Mas o colégio eleitoral é mais neutro. Pelos vistos, os delegados e depois os superdelegados, há uma forma de influenciar através de uma forma ou de outra. A Deborah Schultz. E basicamente, Deborah Wasserman Schultz. É isso, exato. Basicamente, através de um mecanismo qualquer, a Hillary Clinton conseguiu perder os votos e ganhar os delegados. E, portanto, foi ela que passou a nomeada. O Trump já falou várias vezes disto. Ele diz, coitadinho do Bernie, a culpa é dele porque ele é um fraco. Mas o Bernie, o que fizeram ao Bernie, ele disse mesmo, o que fizeram ao Bernie foi triste, foi muito triste. E é verdade. E ele teria sido um candidato, não acho que ele teria sido particularmente melhor, mas se calhar teria sido um candidato mais interessante. O Trump pôs as coisas de uma forma interessante. Ele disse que ele que viesse, a minha estratégia ia ser completamente diferente, mas eu ia ganhar na mesma. É assim, é o Trump a falar, por isso é obviamente que vinha uma coisa destas, não é? E pronto, e em relação às primárias republicanas, uma grande piscina de candidatos. Mas era mesmo, eram 17 marmelos. Candidatos, exatamente, e o Trump ganhou com a desistência do Ted Cruz, que foi... que ele ia ganhar de qualquer das formas. Sim. E é assim, eu acho que durante essas eleições o maior feito do Trump foi ter conseguido destruir completamente a oposição. E não é só isso. Duas dinastias, as duas maiores dinastias da política americana. Atuais, claro. Aliás, eu acho que nunca houve... Kennedys. Sim, os Kennedys não tiveram tanto peso. Tu tiveste o JFK e depois tiveste o irmão dele que tentou ir para o Senado, mas acabou por não, aliás, chegou a ser senador, sim. Sim. Depois mas eu diria que os Clinton também só tiveram isso.
Tiveram Tiveram uma Bill presidência. Clinton, E a Hillary Clinton foi secretária de Estado durante 4 anos. E o Bush, teve o pai Bush durante 4 anos, teve o todos irmão Bush durante infiltrados lá. 2. Sim, os Bush são a maior. Mas são sentido. provavelmente se calhar Bush as são duas maiores duas dinastias da política americana. Sim. E o Trump entrou assim de repente, derrompante. E assim, não sabe bem, porque levou tudo assim, foi um bocado uma blitzkrieg. É mesmo, uma Trumpiana. política trumpiana, exatamente. É isso que é fascinante. Que levou toda a gente de surpresa. Sim, é assim, todas as previsões diziam que a Hillary Clinton ia ganhar. Mas Aliás, há montes de vídeos, há compilações de vídeos das pessoas a entrarem em erupção. Aliás, a rirem-se. eu arriscava-me que as compilações são a melhor parte da campanha eleitoral de Vídeos 2016. de 10 minutos de pessoas dos Pessoas a mídias a dizer, dizer ele nunca na vida vai ganhar. A rirem-se com uma confiança e um ego gigantesco. É impossível, é literalmente impossível. Oh, pessoal, saiu uma nova sondagem hoje. 99% de hipóteses para a Hillary Clinton ganhar todos os dias, durante meses. Sim, eu lembro-me da Rachel Maddow e no The View, a Whoopi Goldberg a falar e de género. Para pôr as coisas para posicionar esta gente que foi o maior erro à face da história de previsões políticas foi este. Esta gente hoje em dia está à espera do dia em que sai a informação que faça cair a presença de Donald Trump. Não vai acontecer, provavelmente. Provavelmente não. Vamos ter de mamar com este homem durante mais 5 anos ou 6. Sim, 5 anos. 5 aninhos. Pronto, Trump entra na corrida pela presidência com Mike Pence, como toda a gente sabe, vice-presidente dos Estados Unidos, governador do Indiana, na altura. Clinton com Kaine. Tim Kaine, exatamente, governador da Virgínia. Obama dá o apoio à Clinton. Como é óbvio. São ambos democratas, faz todo sentido. Sanders depois faz o mesmo. Tudo pelo bem maior. Paul Tudo Ryan, para parar o Trump. Exatamente. Paul Ryan dá o seu apoio a Trump. Também é republicano. Pronto. Muito custoso. Ryan, muito sim, custoso. Sim. Diga-se de passagem. Fica aqui também a minha aposta. Paul Ryan 2024, com certeza. Não. 2024 é Kanye West. Ok, West Z. Kanye West, Jay-Z. West Z. West Z. Não, era giro. Kanye West diz que se quer concorrer à presidência. Eu acho que sim, eu acho muito bem que sim. E pelo menos era muito giro. Chapéu de maga. Eu já estou mais naquela de tipo, pronto, a partir de agora as eleições americanas são só um filme. Exatamente. São uma palhaçada gigantesca. E por favor que venha a coisa que nos dê mais entretenimento possível. Exatamente. Como em em todos os jogos políticos, há constantemente ataques. Ataques à personalidade, ataques a tudo, à reputação. É um jogo tudo, muito tudo. sujo. O que é que aconteceu? A Hillary Clinton, na minha opinião, cometeu o pior erro que podia ter cometido. Ok. Qual é que foi? Ela não atacou só o Trump. E depois ela percebeu o erro que cometeu e voltou atrás. E depois tentou corrigir, mas o mal já estava todo feito. Ela não atacou Trump diretamente. Ela atacou o eleitorado pró-Trump. E isso é um grande erro. Nunca se ataca o povo. Pois é, o problema foi... Tu tiveste uma... Ao longo ela aí reforçou imenso a posição. A própria ideia que eu já te falei várias vezes, que já falamos dos dois várias vezes, de a esquerda eventualmente parece... Canibaliza-se. Hillary Clinton sofreu desse mal. Ela foi, ao longo da campanha, foi cada vez mais... Foi criando cada vez um grupo cada vez maior de pessoas que nunca na vida lá iam votar. Iam votar nela. E ela teve uma saída que foi essa, que muita gente diz que foi. E este foi aquele momento que lhe matou a campanha dela. Que foi o Basket of Deplorables. You could put half of Trump supporters into what I call the basket of deplorables. O meu litígio, entre aspas, a minha quesília... É quesília ou quesália? Agora está na dúvida. Pronto, a minha quesília não é com os votadores. Votantes. Meu Deus. Está péssimo hoje, meu. Péssimo mesmo. Não é com os votantes, é com ele. O mal já estava feito. Pois, estava tudo não destruído. é, porque ela teve uma frase, uma saída muito triste, que foi... os apoiantes do Trump, eu costumo dizer que metade deles se podem pôr num cestinho de deploráveis. Foi isto. E... Depois criou-se esta ideia de que os americanos, quem vota no Trump é racista. Exato. E é um problema, porque então estás-me a dizer que metade da população dos Estados Unidos é racista? O que é simplesmente... Não é verdade. É estatisticamente improvável. Não, tipo, inviável. É tão simples quanto isto. Mesmo. Tu tens um overlap muito grande de gente que votou no Obama 2 vezes e que depois votou Trump. Pois, é assim. E eu nem vou... E para além disso se 50% dos Estados Unidos fosse racista, era impossível eles terem um sistema que não tivesse racismo sistémico claro.
Porque podes argumentar que existe racismo sistémico. Até apontar onde é que ele está na lei. Não consegues porque a lei está feita para isso não acontecer. Exatamente. Tipo, as leis são mesmo antirracismo. O racismo que tu podes ter nos Estados Unidos, o racismo institucional, é racismo pontual de uma pessoa do sistema. Não é sistémico. Exatamente, é do sistema. Distintas. São coisas completamente diferentes. Argumentar que existe tipo, algumas pessoas racistas. Eu imagino isso perfeitamente que existam polícias racistas e tudo mais. Mas eles não deve são haver o alguns sistema. O sistema é as estruturas e aquilo das instituições. Exatamente. E pronto, com isso tiveste um grande problema porque ela atacou, ela desfez completamente o eleitorado. Ela foi matando aos poucos quem podia votar nela. E ela defendeu o eleitorado pró-esquerda, que é um foco, ela tem um foco enorme nos imigrantes e na minoria. Nas minorias. Eu acho que fez parte acho que um dos grandes génios por trás da campanha do Trump, que é pouco falado, é um senhor chamado Brad Parscale. Okay. Que ele foi basicamente o diretor da campanha mediática, uma coisa assim deste género. Ele basicamente criou um sistema moderno, como nunca tinha sido antes feito, que juntou bases de dados de imensas pessoas através da internet e tudo mais, e de bases de dados do Comitê Nacional Republicano, do Partido Republicano, para conseguir direcionar a publicidade e discursos a massas populacionais em particular. Sim. Isto já foi muito documentado porque foi mesmo... Não houve aquele stress todo com aquela empresa britânica, ou o que era? Cambridge Analytica. Acho que sim. Cambridge Analytica. Não teve a ver com isso? Acho que não. Ok, então não, porque isto é assim. Isto é tudo erros, pessoal. Isto é tudo legal. A grande questão é esta. Sim. Tudo o que eles fazem é legal. Sim. É só nós afinal de contas, quando vamos ao Facebook, nós todos dissemos lá ao criar a conta, dissemos eu aceito os termos de condição. Exato. Não, é assim, o que ele fez não é nada de... Ele só percebeu a quem direcionar. Exatamente. É marketing. Exatamente. Não, mas foi revolucionário nesse aspecto e até já há documentários sobre a campanha que ele fez para trazer para conseguir direcionar daquela forma a mensagem de Trump. E assim, Trump, durante a campanha, a Hillary Clinton estava a dar as últimas. O Trump fez tipo o triplo dos comícios que a Hillary Clinton fez pelo país. Isso foi uma das o Trump coisas. foi a estados. O Trump foi a basicamente todos os estados, ou quase todos. A Hillary Clinton foi para aí a 16 ou 17. E houve uma série de estados que a Hillary Clinton precisava de lá ir que não pôs os pés. Sim. Principalmente estados do interior. Aliás, já mostrei num outro vídeo aquele mapa eleitoral por conselho, com a vermelho o Trump e a azul a Hillary Clinton. E vocês percebem, o interior está todo Trump. Porque a Hillary Clinton não pôs lá os pés, não disse nada que pudesse ser virado para eles. A Hillary Clinton não tinha como ganhar aquela campanha. Obviamente isto depois dela ter acontecido torna-se óbvio de se dizer. Pois, em retrospectiva toda a gente consegue prever o passado. Exato, em retrospectiva. Eu já na altura dizia que o Trump era muito possível que fosse ganhar e pronto, foi o que se verificou. Agora, para falar um bocado da plataforma da Hillary Clinton, foi muito focada, como eu estava a dizer, nos imigrantes e nas minorias olha, eu até tenho aqui ela foi um foco na experiência extensa na política dela, ou seja, ela dizia, voltem a mim porque eu sou muito boa política, eu tenho experiência. Tenho muita experiência. Foi um foco também no ataque da plataforma do Trump. E o Trump frisou muito que era má experiência. Exatamente. Expansão das políticas do Obama, outro dos problemas que fizeram. As pessoas não gostavam muito das políticas do Obama. Foi exatamente isso. Se esteve a provocar problemas até agora, se calhar não é isso que nós queremos. Direitos LGBT, direitos das mulheres e direitos das minorias, capitalismo inclusivo. A agenda do Trump foi focada um bocado no inverso disto. Foi muito. Uma agenda mais populista. A polarização do sistema político começa logo aqui. Exato. É ter os dois candidatos, estão um deste lado e um daquele. Exatamente. São muito diferentes. Estão antagónicos. E aliás, ainda vai ser pior, só aqui um achex, uma partezinho. Ainda vai ser pior na próxima eleição, porque a partida será Trump contra alguém muito socialista. Agora bem, os Estados Unidos não estão habituados. Eu vou lançar aqui a minha. Fica aqui registado já a minha aposta. Em quem é que vai ser para o ano? Bernie Sanders. Beto O'Rourke. Apesar de ter perdido contra o Ted Cruz. Acho que ele é tipo o ele ou Alexandre Ocasio-Cortez. Estou a brincar. Fica aqui. Não, a Alexandre Ocasio-Cortez não pode porque nem sequer tem 35 anos. Mas fica aqui a minha previsão. Quem quer que seja, o Trump ganha. Ok. Não, mas eu também acredito nisso. Eu simplesmente acho que ele está a fazer um trabalho bastante bom.
Eu acho que as pessoas estão contentes. Pronto, é agora. O canal é caraças. É agora. É não, eu acho que o João Coutinho admite em público, admite publicamente que apoia Donald Trump. Independentemente, para mim nem é uma questão de apoiar ou deixar de apoiar. É assim, a minha questão com o Donald Trump é só uma. Eu acho o homem de mijar a rir. Não podes usar esses termos. No YouTube é proibido. É. Não, mas a sério, eu acho o homem muito engraçado. Tipo, é preciso conseguires abstrair-te de todas as coisas ácidas e da forma como ele fala, mas eu acho extremamente engraçado. Mostrei-te outro dia, por exemplo, se vocês forem ao site dele, da campanha dele, donaldjtrump.com, e vocês meterem lá o nome de uma página qualquer que não existe, vai dar ao erro 404, que é o erro de página não existente. Assim, ups, desculpa, a página que o senhor está a tentar alcançar não existe, por favor, volta atrás, blá blá. O que é que o Trump pôs na página dele? Se vocês tentarem ir a uma página que não existe do site dele, aparece lá a dizer, ups, aquilo que você está à procura não existe. E ao lado uma fotografia da Hillary Clinton num pódio a dizer Presidente dos Estados Unidos. É este tipo de humor. Assim, eu acho isto é gozo fininho. É lowbrow, mas é por isso que as pessoas estão para aí viradas. E se vocês virem... As pessoas estão fartas do intelectualismo. E as pessoas fartaram-se completamente de políticos que falam e não os vejo a fazer nada. Olha, o Ricardo Araújo Pereira muito presciente. Falam, vejo a fazer nada, fico chateado. E agora veio um gajo que é assim, eu não os vejo a fazer nada. Fazem, eu vejo-os a fazer coisas. Exatamente. Pronto, eu acho que finalmente, independentemente, acho que há uma grande parte do eleitorado americano que se está a conseguir abstrair da má imagem pública. E quem não quer, não. Donald Trump, para melhor ou para pior, mudou as coisas. Sim. Mudou o paradigma. Mudou completamente. Para melhor ou para pior. Não me cabe julgamentos de valor. Sim, como era óbvio que ia ter de mudar. Exatamente. É o presidente dos Estados Unidos da América. Exatamente. Por isso tinha de mudar alguma coisa. Pronto. Trump, populista, agenda populista, nacionalista, politicamente incorreta, anti-imigração ilegal. O muro, vamos construir o muro. E o muro, ainda não falamos do muro, é verdade. Acho que também não é preciso falar muito, é só mesmo porque é a continuação lógica. E não foi o primeiro a falar nisso. O Ted Cruz já falou nisso, por exemplo. Sim, o muro já vem a ser construído há muito tempo. É uma questão de como é que tu defines. Se tu defines assim, um murinho de cimento, com o gajinho por lá, as pedrinhas todas 20 centímetros. Pronto, é uma coisa. Agora, se tu puseres, como ele estava a dizer, assim, barras de metal, não é? Com tipo 10 metros de altura, que é o que eu quero fazer, uma coisa assim desse género. É um muro à mesma. E acaba por ser um muro barra vedação. Os Estados Unidos já têm muita vedação na fronteira sul. Ele só quer acabar aquilo, porque ainda continua a entrar muita gente. E ele não foi o primeiro. Aliás, a própria Hillary Clinton já tinha proposto construir um muro em 2004 ou 2005. Assim. Por isso, não é controverso. Exatamente. Não é novo. Tenha sido hyped up. No mau sentido. Para tentar, lá está, passar a tal imagem através dos mídia 85% democratas. E, logicamente, é a favor do mercado desregularizado e mais livre, como é óbvio. Não desregularizado, é mais desregularizado. Menos regularizado. Sim, acaba por ser a mesma coisa. Eu não estou a dizer desregularizado, mas mais desregularizado, no sentido de, como tu estás a dizer, ter poucas regulamentações. Exatamente. Bem feitinhas, mas poucas. Exatamente. E coisa muito gira, que isto depois eu vou querer falar no nosso episódio de mídia, que eventualmente vai acontecer, ainda não sei muito bem, mas que isto vou fazer só aqui um 10 segundinhos. Clinton recebeu o apoio do Jay-Z e da Beyoncé, e eu até, nos meus apontamentos até meti entre parênteses, LOL. Um dos grandes problemas hoje em dia, confunde-se celebridades com pessoas que têm opiniões válidas. Não é que não têm opções válidas, mas opiniões fundamentadas. Eles têm uma plataforma demasiado... As celebridades, no geral, têm uma plataforma demasiado grande e demasiado possante para as opiniões que têm a dar. Mas pronto, isto fica só aqui. E é melhor não entrarmos muito, porque senão vamos perder completamente fio à meada. Pronto, uma coisa que eu queria falar mesmo, porque depois também não temos assim muito tempo, e porque isto é um tema que vamos falar mais depois. No futuro vamos fazer mais coisas sobre Trump, que é interessante. Sim, vai ter de ser acompanhado. Exemplo, a questão na Coreia. Exatamente. Mas uma das coisas que eu queria falar imenso é a questão de porque é que Trump ganhou, apesar de não ter menos voto popular. Porque não é assim que os Estados Unidos funcionam sempre. Queres dar aqui uma explicaçãozinha? Sim, porque eu acho que isso é importante para as pessoas, porque as pessoas não sabem disto. É extremamente simples. Os Estados Unidos têm um sistema de representação diferente do nosso. E isso advém da filosofia de fundação dos Estados Unidos. Sim. Eles são os Estados Unidos por alguma razão. São um conjunto de Estados que se uniram. A questão não é o número de população,
Isto foi feito para ser assim, que é precisamente não é as pessoas do país todo em conjunto que decidem quem, são as pessoas de cada estado que entre esses estados todos decidem. Há uma diferença entre as coisas acontecerem, que manifesta-se, por exemplo, neste sentido. Que é o colégio eleitoral. Que é o colégio eleitoral. Basicamente o que acontece é que cada estado tem existe um colégio eleitoral que tem um X número de votos. Neste momento estamos em 470. 538. 538? Ok. Por acaso pensava que era 540 primeiro, mas sim. Ok. O que seja. E para um candidato à presidência ter de poder ganhar, tem de ter mais de metade, 270. E basicamente os votos do colégio eleitoral são atribuídos a cada estado da seguinte forma: cada estado tem 2 votos por definição, e depois vai tendo mais votos num colégio eleitoral por cada não sei quantos milhares de população que tenha. Proporcional à população. Por exemplo, a Califórnia tem 55 eleitores. É o maior estado dos Estados Unidos. Pessoas. É o que tem mais votos no colégio eleitoral. E isto foi feito para quê? A justificação, e aliás, reparem que isto não é um caso extremo de todo. O colégio eleitoral dos Estados Unidos, o sistema permite que um presidente possa ser eleito com 22% dos votos. Ok. 22%. Porquê? Porque se for estratégico... Ok, sim. Focar em key states. Porque depois o Trump pôs as coisas de uma perspectiva também numa entrevista. Se ganhas Nova York, se ganhas Texas, se ganhas a Califórnia. O Trump perguntaram na altura assim, e tal, andam agora a falar de mandar abaixo o colégio eleitoral. E ele é assim, e se o quiserem fazer, falem e submetam a legislação e façam o que vocês quiserem. Agora, se... As regras, quando eu concorri, as regras estavam definidas desta forma, foi assim que eu joguei. Exato. Se vocês tivessem definido as regras de outra forma, eu tinha feito a campanha de outra forma. Eu se calhar tinha-me concentrado na Califórnia e em Nova York, porque assim, se tu te concentrasses nas grandes cidades de cada país, tu facilmente obtinhas com algumas cidades e tens metade da população. E esta foi exatamente a justificação dos fundadores dos Estados Unidos para criarem um colégio eleitoral. Foi prevenir aquilo a que eles chamavam de a tirania da maioria. Yeah. Não permitir que a maioria se impusesse à minoria só porque simplesmente são mais. Que é uma coisa muito grega. É a razão pelo qual o Sócrates odiava a democracia. Sim. Porque assim, nenhum sistema é perfeito, não é? E esta é a razão pela qual, por causa da natureza dos Estados Unidos, é a razão pela qual eu acho que eles têm uma democracia extremamente avançada no que toca ao funcionamento das suas instituições. Mas o facto de eles terem órgãos de... oversight, que eu nem sequer sei traduzir bem para português. Supervisão. É órgãos de supervisão dos outros órgãos do país. Exato, é o check and balance. O balança de contrapesos. Assim, o Trump, aquilo ocorreu tudo... já agora. Porque eu sinto que não podemos não falar desta questão, que é a questão da influência russa. Sim. Nas eleições americanas. Isso simplesmente não aconteceu. Não sei pôr as coisas de outra forma. Ainda não veio de cima um único documento de prova de rigorosamente nada. Existe muita insinuação. O FBI diz que concluiu isso. Está na Wikipédia. Não, o FBI não concluiu rigorosamente nada. Não sei como pôr isto de outra forma. Não há nada para concluir. A questão russa foi uma boa desculpa para a Hillary Clinton não ter de admitir porque é que perdeu as eleições, que era ter de ser uma péssima candidata. A questão russa nunca aconteceu. Não sei. Aliás, esta questão está a ser desenvolvida agora recentemente. O Robert Mueller, que é o homem que está a investigar, supostamente lá está a tal collusion, conluio entre Donald Trump e a Rússia. Supostamente ele vai lançar um relatório daqui a umas semanitas, um mêsito ou outro. É que se vai saber finalmente o que aconteceu, o que é que não aconteceu. Eu acho que nada. Simplesmente não sei onde é que aconteceu nada. Não existe nada. As agências de inteligência americanas supostamente lançaram um relatório em que diziam que têm alguma confiança de que a Rússia e o Donald Trump estavam em conluio. A história de que a Rússia tinha comprado publicidade no Facebook para influenciar o eleitorado americano. Tem shields a torto e a direito, Basicamente, como Israel tem.
Basicamente o Facebook andou a investigar isso e aí é que entra a cena do Cambridge Analytics, acho eu, que a cena do Facebook. Não sei, eu acho que é possível, mas basicamente a grande conclusão é que a Rússia terá gasto algumas dezenas de milhares de dólares, o que é basicamente zero. No esquema das coisas, se é possível com dezenas de milhares de influenciar euros a democracia então americana, está muito mal. o problema não é os russos terem lá feito isso. Aliás, já para não falar agora com 20 mil euros consegui mudar completamente o rumo os Estados Unidos. Olha, eu decido quem é que é o presidente dos Estados Unidos com tipo 50 mil euros. Pronto, fácil, ganda gajo. Então. Não, é assim, a história não tem pés nem cabeça. Ainda há de se vir a saber tudo, porque assim, ele não pode estar infinitamente em investigação, não é isso? Porque isso é um estado policial. Exatamente. Há lá George Orwell, não é? George Orwell, adoro aquele homem, ganda homem. Farto de ouvir. Fogo, ganda homem. Mas o que acontece? Sim, essa questão russa. Não sei de onde é que vem. Para mim não tem grande mérito. Não merita? Não merita grande discussão, para ser sincero. Não vejo mesmo onde é que está. Meritar não é termo. E depois tens a velha questão da Coreia do Norte. Sim, que é só muito curtinho. Não é preciso falar muito sobre isso, até porque ainda não está nada assente em pedra. Sim. Mas eu acho só que já é um acontecimento gigantesco. O regime mais secludido que alguma vez existiu à face da Terra. Yeah. Sem comparação possível. Yeah. De repente, passados 70 anos, ou 40, ou 50, ou 60 anos. É desde os anos 50. Passados quase 70 anos, completamente fechados do mundo, aparece aqui um homem a dizer: eu vou-vos rebentar todos, mano. E eles de repente: calma, não queremos assim rebentar tanto. E pronto, e agora parece que estão em conversa. O que é uma coisa absurda. Este homem que supostamente ia começar a Terceira Guerra Mundial, afinal, parece que conseguiu abrir o país mais fechado da história da humanidade. Com Trump o mundo não acabou, afinal, só estamos em 2019 e não acabou. Parece que ainda vai haver mais. Vamos ter mais uma campanha. Vai ser gira. Eu acho que vai ser muito engraçada. Porque pronto, se há coisa que o homem sabe fazer, é entretenimento. Isso é verdade. Isso ninguém lhe pode. Acho que não lhe podem negar isso. Exato. Bom, e chegamos assim à conclusão do vídeo. Estamos mesmo no finzinho. Só assim umas coisas. Do vídeo, não, do episódio. Do episódio. Sim, exatamente. Peço desculpa a todos os nossos ouvintes. Exatamente. E não visualizadores. Exatamente. Um gajo quando tem uma câmera à frente esquece. É mesmo, mas é mesmo. É completamente isso. É assim, pronto, também foi um vídeo um bocado genérico sobre a questão toda à volta. Porque foi o nosso primeiro vídeo. É difícil falar de Trump. É complicado. E até porque há muita coisa para onde pegar. Há muito sítio para falar. Há muita coisa para falar. Nunca na vida íamos poder fazer tudo num vídeo. Mas nunca. E por isso, ok. O que é que fica daqui? Fica daqui a promessa de que vamos fazer mais vídeos. Se quiserem de assuntos em particular, por exemplo, o que se está a passar com a China. Exatamente. Ou Trump e Coreia do Norte. Coreia do Norte em particular. Trump e Rússia. Trump e a Europa. Eleição só e falarmos exclusivamente. Aliás, o próprio, imagina, nós fazemos um episódio sobre a Europa. Vamos ter de falar também sobre isso. Exatamente. O que é que seja, vamos ter de falar também do Trump, porque ele está em todo lado. Exatamente. E, o bico. É um bocado. E o que eu gostava mais que ressalvasse deste episódio era que João? O que eu gostava era que ficasse um bocado mais claro que é preciso distinguir muito bem o homem que é passado pelos mídias do homem que está a fazer as políticas e das consequências que as políticas estão a ter. Okay. Porque eu, no fundo, eu concordo muito com uma grande parte das políticas do Donald Trump, uma boa parte delas, pelo menos vá. Há outras em que eu não tenho grande opinião, é simplesmente os Estados Unidos precisam de o fazer. Por exemplo, no que toca ao muro, é feio. Fica feio, deixa aquele gosto azedo, tipo, estás a construir um muro porquê? Mas eles têm os problemas deles. Para eles com muro, exato, meu. Para com isso. É um muro, meu. Não gosto da simbologia Mostras por trás. Eu não gosto da simbologia por trás, mas os Estados Unidos têm de fazer o que têm a fazer e... Se fosse assim tão descabido, nunca tinha chegado onde chegou. Exatamente. É um bocado essa a questão. E eu acho que o mais importante a retirar daqui, o que eu pelo menos gostava que... Porque imagina, eu digo, só para fechar mesmo isso, nenhum presidente chega lá, ou nenhum candidato putativo a presidente chega lá a dizer: epá, isto agora fixe vai ser tráfico de droga. Não chega, não acontece. Não acontece. E, aliás, ou seja, porque é absolutamente descabido. E o homem fez uma campanha tão completamente centrada à volta de um muro.
foi uma parcela gigantesca da campanha dele. Que agora dizer, e se ele ganha, as pessoas, então... as pessoas querem se calhar o muro, as pessoas se calhar querem mesmo o muro. Por isso é assim, por exemplo, em relação ao muro, é o que eles quiserem fazer, porque é o país deles. O que eu gostava mais de ressalvar deste episódio é a perspectiva em relação ao que o Trump faz. Que é muito fácil ter uma perspectiva muito negativa do homem, se nós vemos o que se passa na televisão e tudo mais. Mas há muito o que se lhe diga em relação a tudo o que ele está a fazer, em relação a tudo o que está a passar no mundo. E se ele é um presidente não convencional, sem dúvida absolutamente nenhuma. Nunca, acho que arrisco-me a dizer que nunca existiu um homem na política, pelo menos não na política moderna, tal como nós a conhecemos. Acho que é profundamente transformativo. Muito profundamente mesmo. Transformacional. E levanta muitas questões sobre, por exemplo, o que é que a Europa está a fazer e o que é que podemos esperar destes próximos 5 aninhos, 6 aninhos, 5, 6. Vai ser muito curioso. Acho que sim. Acho que vamos ver um período muito interessante, a ver este homem na Casa Branca, continuar a mandar tweets a torto e direito e pronto, fica acima de tudo a promessa de que não vai ser o último episódio em que vamos falar de Trump, porque é literalmente impossível. Sim. Por isso, olhem, se quiserem que nós falemos de algum episódio em particular de Trump, de alguma coisa em particular, digam-nos. Se quiserem outro tema qualquer, digam-nos. Likes, shares, Facebook, comments, Twitter, follows. Essas coisas todas. Não se esqueçam, 2 de Treta em todas as plataformas. Estamos em todas as plataformas. Até estamos no WeChat na China. Estou a brincar, não estamos nada. mas vamos tratar de meter. Vamos Macau, se calhar. E pessoal, todas as plataformas, contactem connosco. Falem connosco, nós tentamos interagir o máximo possível convosco também. Exatamente. Responder a tudo o que podemos. E não esquecer, episódios novos todos os domingos. Uhum. Acho que isso é fulcral. Meter ali na agenda a dizer, estes gajos vão lançar um episódio. Tenho de ir ver. Exatamente. Por favor, façam isso. Por favor. E digam aos vossos amigos. Exato. Não, pronto, pessoal. Mais um episódio. Espero que tenham gostado. E nós gostamos de o fazer. Exatamente. E encontramos-nos no próximo episódio. Daqui a uns tempinhos. Tchauzinho, pessoal. Até à próxima.